Fala meu povo brasileiro, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar diretamente sobre a parte de tubulação, como você faz para passar no teste com o processo de soldagem TIG. Mas hoje a gente vai ter aqui um convidado ilustre, que é o meu mano Jefferson. Ele também é professor de soldagem, tem uma escolinha de soldagem ali, qualifica vários soldadores. E hoje ele vai trazer também um conteúdo forte sobre como passar no teste com o processo de soldagem TIG. Então, se você quer aprender a soldar com TIG, quer aprender a soldar tubulação, fazer raiz, passe quente, passes de enchimento, passes de acabamento, assiste essa live por completo, porque hoje você vai conseguir ali executar do começo ao fim toda a parte de teste de tubulação com o processo de soldagem TIG, fechou? Então bora, vou chamar aqui o meu mano Jefferson, aproveita, me manda aqui no chat da onde que você tá falando, se você tá falando de São Paulo, fora do Brasil, se você tá falando dentro do Brasil também, qual é o teu estado, manda aqui para eu saber da onde você tá falando. Enquanto isso, já vou chamar o Jefferson aqui para que a gente comece aí com tudo. Então aproveita, já manda aí da onde que você está falando, que eu quero saber. Manda aqui para mim, por gentileza. Vamos lá, vou chamar o Jefferson aqui pra gente começar. Vamos com tudo. Aproveita, galera. Já vai escrevendo aí as dúvidas de vocês, que hoje tem conteúdo pra caramba. Fala, meu mano Jefferson. Boa noite, galerinha. Salve, salve. Boa Tudo noite, certo? Carlos. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte como sempre. Show de bola. Ó, tem uma galera entrando aí, meu. Galera de Tem galera boa. Dourados, Itapevi. Cara, tem uma boa Caxias, Campinas. Tem uma boa galera aí. Vamos lá. Jefferson, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado essa live aqui comigo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que a galera acaba tendo uma dificuldade ali na hora de passar no teste com o processo de soldagem TIG ou com qualquer outro tipo de processo, né? Mas o nosso objetivo aqui é tentar trazer de um jeito que a galera consiga entender e imaginar como que ela passaria naquele teste, como o processo de soldagem TIG, principalmente, que é o que o pessoal mais me questiona e mais me pergunta. Cara, eu recebo quase todo dia mensagem. Como que eu faço no teste? Como que é? Mesmo eu fazendo vários vídeos soldando tubulação, mesmo assim eu recebo muita dúvida do pessoal me perguntando sobre isso. Então eu falei, cara, nada mais, nada menos que chamar um cara que também entende de teste. Então, bora trazer esse conhecimento para a galera. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para a galera que não te conhece e também contasse um pouco da sua história para a gente. Quem é o Jefferson? Como que você ingressou na área da solda? Como você começou nessa área? Tem muita gente que não te conhece e quer também conhecer. Manda bala aí. Ô, galerinha, boa noite, boa noite. Primeiramente, para mim é uma honra. Eu acompanho esse cara aí, não é de hoje. Até mesmo aqui no meu CT, ou quando eu dava aula em outra instituição, eu sempre, quando eu passava a carga teórica, que a prática e a teoria tem que andar de mão dadas, a gente não pode nem ter só um, nem ter só o outro, tem que ser uma completa união ali. E assim, sempre que eu terminava minhas aulas ali, eu falava, ó, vai lá no YouTube, procura o canal do Mike Almeida, procura lá o seu Messias, que assim, eles têm uns vídeos lá bem bacana mesmo, produzidos diretamente para tirar essas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai para casa agora com a cabeça cheia de pensamentos, então lá você vai conseguir se encher de verdade de conhecimento. Eu sou o Jefferson, sou natural de Minas, acredito que você também é mineiro, nós somos conterrâneos. Não sou mineiro, não sou. Olha, eu tenho até. Agora eu fiquei eu sou mineiro, gosto muito de Minas, mas eu sou paulista, cara. Não, comer o pão de queijo de Minas nunca mais vai embora, acabou. Verdade. E assim, eu morei muito tempo em Uberlândia, é uma cidade que tem bastante metalúrgica, bastante indústria. E assim, eu comecei nessa área da metalúrgica muito cedo. Eu sempre fui aquela criança assim que se eu ganhasse um brinquedo, eu desmontava para saber como que era da parte de dentro.
Eu passava na rua assim, via o pessoal cortando de maçarico, via o fogo cair no chão assim. Aquilo eram as coisas que me chamavam a atenção de fato. E assim, eu vim de uma cidade pequena, onde ali eu recebi uma oportunidade de estar ingressando nessa área, aprendendo muito novo. Inclusive, Mike, para mim, assim, foi uma honra que semana passada eu fui lá dar um treinamento onde eu aprendi, o pessoal que está lá. Que legal, cara, que legal. O pessoal, assim, Cara, isso é muito bacana, porque você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo também, cara. Quando eu tinha 18 para 19, eu me tornei professor com 19, mas antes eu entrei no Senai como aluno, né? E aí, na escola aonde eu tive aula com o professor Walter lá, um negão fortão, meu. Você pegava o cara, era um monstro, você pegava a mão do cara e dava na tua cara e você desmaiava, cara. E aí, eu tive uma aula com o professor Walter, gente boa pra caramba. E aí, nesse período que eu tive aula, depois com 19, eu tive uma ajuda dos professores lá para conseguir virar professor. E aí, nisso, eu fui para vários estados não, né? Eu trabalhei bastante no Senai do Roberto Simson, que é o primeiro Senai. Depois eu trabalhei muito longe, lá em Mariporã, Terra Preta, que é aqui próximo de Atibaia pra gente. Então, eu trabalhei em vários Senais. E aí, adivinha, eu fui efetivado no Senai aonde eu tive aula, cara. é gratificante. É muito louco isso. Mas pode continuar. Isso é muito bom. E assim, só para resumir rapidinho para a galera, na minha trajetória, como que eu cheguei a ser o Jefferson Eldes, como que eu optei por estar assim nesse ramo do ensino, estar repassando o conhecimento que me foi me passado. Na minha trajetória, infelizmente, eu não encontrei muitas pessoas boas no meu caminho. Acaba que, assim, as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão longe, elas nos ajudam e acreditam no nosso potencial, muito mais até mesmo que um companheiro de trabalho, uma pessoa que almoça junto com você, uma pessoa que veio da mesma cidade. E assim, depois que deu certo, a pessoa poder chegar para aplaudir é uma coisa, mas no processo a gente não pode desistir. Eu já tive um episódio já, Mike, eu não sei se já aconteceu com você, de assim, eu fui aquele cara que eu sempre tive sede de conhecimento, eu ia fazer meu horário de almoço rápido, ou nem fazia para poder dar um treino ali. E assim, eu tive pessoas no meu caminho que desmontavam a tocha para mim poder não aprender. Isso que é demais. Acontece demais isso, cara. Demais. infelizmente, Eu acho que essa é uma realidade de muitos iniciantes que estão ingressando na área, cara. É você chegar num lugar, você querer treinar, você até pode, é até liberado para você fazer no horário de almoço ali e tal. E aí o cara vai lá, desmonta a tocha, achando que você vai assumir o lugar dele, o cara se sente tipo maioral. Meu, isso, por incrível que pareça, eu só comecei a fazer conteúdo em 2016 no meu Facebook pra galera, porque o caldeireiro e o soldador que trabalhava comigo, eles não queriam ensinar o pessoal. Então, olha a minha visão. Eu falei, cara, o dia que eu aprender essa parada, eu vou começar a ensinar pra galera e eu vou ensinar de graça. A mesma coisa que você, cara. Parece que eu acho que se a gente juntar aí 10 soldadores, 10 caldeireiros, juntar todo mundo, parece que cada um tem quase a mesma história. Começou lá, o cara não quis ajudar, aí foi assim. É tudo a mesma história, velho. felizmente. Aproveita, galera. Aproveita, coloca aqui, vocês que estão assistindo a gente aí. Vocês também passam pela mesma coisa? Coloca aí. A mesma coisa que o Jefferson acabou de falar. Manda, Jefferson, continue aí. Infelizmente, é uma realidade que ainda acontece. Graças a Deus hoje que com o crescimento da internet, hoje em dia tem muito conteúdo aí, tem bastante produtor de conteúdo. Eu acredito, assim, que não se trata de uma competição, se trata de um fortalecimento na nossa área, se trata, assim, quanto mais profissional a gente tiver na nossa área, mais a gente consegue subir e de fato, entregar um serviço de qualidade. De fato, a nossa classe está cada vez melhor. E, assim, durante essas coisas que eu fui encontrando no meu caminho, claro que chega um momento assim que a gente dá aquela desanimada assim, mas eu falei, cara, se eu desistir aqui, eu simplesmente vou estar provando para eles que eu não iria conseguir. E assim, depois que eu comecei a pegar um pouco de conhecimento, a aprender um pouco, tive muitas pessoas também no meu caminho que me ensinaram, que me estenderam a mão, que vamos fazer um treino na hora do almoço, bora. E assim,
eu decidi que o dia que eu aprendesse, assim, que eu tivesse em condição, o mínimo que eu soubesse, eu ia passar adiante, que eu acredito que o conhecimento, quando você tem ele só para você, é um conhecimento vazio. A única forma que você consegue atestar que você aprendeu é quando você ensina o próximo. Essa é a única forma que você E consegue aí atestar. aprende 2, 3, 4 vezes quando você ensina. E você não esquece, cara. O Nunca esquece. maior, para analisar, tem até um gráfico em alguns livros que eles trazem uma reflexão. Que, se eu não me engano, parece que 20% é aquilo que você lê. Aí, tipo, 50% é aquilo que você escreve. E aí, 90% para você lembrar das coisas é aquilo que você ensina. Quando você aprende algo e você ensina, é mais fácil você lembrar depois de alguns anos. Porque você ensina e vai ensinando aquilo repetidamente, né? Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na área de docência, né? Porque nem eu imaginava que eu ia virar professor, cara. Com 19 anos, 18 anos. Você não quer essas coisas, só quer sair do ensino médio ali, né? E não quer essa área. Você é um. Quantos anos você tem? Eu fiz 29. Tá novo pra caramba, meu. Entendeu? Novo pra caramba. E aí você olha assim, você fala, cara, com 29 anos, já entrando nesse ramo, já dando ajuda, que nem eu falo, todo conhecimento que a gente tem, se a gente passa para alguém, a gente cresce muito mais rápido. É o que você está fazendo também agora. É pegar esse conhecimento que você tem e fornecer para a galera. Tanto nas redes sociais ou por consultoria, mas é sempre pensar no crescimento, né? Um dia você se tornou soldador, um dia você era soldador, para falar a verdade, um dia você era ajudante. Sim. Depois você se tornou soldador, depois você se tornou professor. Tudo que aprende pode ser ensinado depois. E aí eu sigo esse mesmo raciocínio, né? Sempre busque ensinar tudo aquilo que vocês aprendem. E é uma das coisas que eu sempre usei, meu. Quando eu pedi demissão em 2021 do Senai, eu saí com esse objetivo, cara. Eu vou sair, mas com o objetivo ou o propósito de ajudar a galera que não tem condição. Porque o pessoal muitas das vezes tá na empresa, a mesma coisa que você falou, tá na empresa, tem um cara que é velhão, né, o barba branca lá, aí você pede ajuda pro cara, o cara não quer dar, não quer auxiliar, às vezes até para soldar uma peça simples, só para aprender uma técnica. O cara quer esconder aquela habilidade. E isso acontece, acho que não só na área da solda, não só na área da caldeiraria, mas em todas as áreas. Sempre vai ter alguém que vai esconder o segredo. Mas vai sempre ter alguém que vai mostrar o segredo, amigo. Tá? Entendeu? Se você não mostra, alguém vai mostrar, entendeu? Vai revelar os truques, não tem jeito. É, meu. Vai ter sempre alguém que vai revelar o segredo ali. E aí, essa que é a questão. Se você não revela, uma hora você vai ficar manchado. Porque aquele cara que você não quis revelar, ele vai subir, cara. Porque o cara tem fome. Você entendeu? O cara tem fome. Eu lembro do soldador quando eu quis aprender TIG, principalmente vocal colado, né? Todo mundo quer aprender vocal colado, não sei porquê, né? A sala bonita, né? Todo mundo quer aprender. E aí aquele cara. Aqui. Oi? É a primeira coisa que o pessoal pede quando chega aqui, Gerson, eu quero aprender o bocal colado, lançar umas escamas assim, assim. A primeira coisa que o pessoal sempre é essa. Cara, aqui é a mesma coisa. Né? Não, não muda. Que nem eu falei, parece que só muda o nome do cara, entendeu? No RG, mas o soldador é o mesmo, entendeu? A soldadora é a mesma. Vai chegar, vai perguntar a mesma coisa. E aí, nesse dia, cara, quando eu fui perguntar para aquele soldador, pô, me ensina aí um pouquinho de processo de soldagem TIG, a soldar bocal colado, porque eu já sabia soldar bocal aéreo. Não sabia soldar bocal colado, mas eu queria aprender. E aí ele não queria me ensinar, não, uma hora eu te ensino. E aí foi prolongando aquilo, várias e várias vezes. Eu pedi ele, não, uma hora eu te ensino. Aí teve um dia que ele estava soldando uma peça, olha que loucura. Eu cheguei por trás dele, aí o que eu vi? Eu vi mais ou menos a distância que ele deixava do eletrodo de tungstênio, eu vi mais ou menos como ele regulava a máquina, eu vi qual a espessura da chapa que ele estava trabalhando, e depois eu peguei isso, coloquei na minha cabeça e ficava treinando o dia inteiro. Pegava uma tocha, chegava em casa, não sei se você já fez isso, pegava um copo, ficava rolando o copo, gente, aprendeu. É assim que faz. Não, Pode falar. assim, não tem jeito, assim, eu fico vendo assim a galera. Uma das coisas, para mim, na minha opinião,
que a evolução da soldagem, que eu acredito que grande parte, hoje a internet é responsável por isso, porque assim, quando a gente, hoje em dia, eu acredito que boa parte do pessoal aí trabalha em usina, trabalha nessa área da indústria, quem trabalhar aí comenta aí para a gente poder saber certinho, a gente vê que a gente vai fazendo as manutenção, a gente vai substituir alguma peça, a gente vê o processo de soldagem de antigamente com o processo de soldagem que a gente aplica hoje. Eu não falo só de processo, não. Antigamente soldava eletrodo, hoje a gente solda TIG. Eu falo de qualidade. Antigamente o pessoal tinha aquele ditado popular, se vazar eu já vazei. O negócio deles era esse. Hoje em dia a gente tem, até mesmo com a internet, porque ninguém vai querer postar um serviço feio. Hoje em dia com a internet você vê assim, o cara quer dar um enfeitado, o cara quer fazer um filetado em vez de fazer um trançado, o cara quer seguir uma norma AWS ali, ele quer fazer um serviço que realmente vai passar. E a gente vê, eu fiz, esse tempo atrás eu falei em São Paulo a gente fazer um serviço, e assim, a área da soldagem, ela é uma área tão linda, assim, tão bonita, que um serviço bem executado, até quem não entende, passa ali, olha e chama atenção, é uma coisa que chama atenção. E solda é visível, né? Você consegue ver quando tá feio ou quando tá bom, entendeu? Eu costumo falar que o soldador, ele tem nas mãos, ou ele vai pegar um serviço e vai continuar aquilo que o caldeireiro fez, sendo bom ou ruim, ou ele vai deixar a assinatura dele, independente da forma que veio o serviço. É claro que tem algumas brechas aí que a gente não consegue fazer, mas assim, ou ele vai pegar o serviço, deixar a assinatura dele ali, e realmente ninguém vai nem entender nada. Fala, rapaz, mas aquela peça que estava daquela forma, você conseguiu fazer desse jeito aqui? Que hoje em dia eu vejo muita gente buscando a qualidade, hoje em dia eu vejo o pessoal buscando se informar, buscando estudar, buscando ver uma videoaula lá do Mike, do Messias. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Eu nunca encarei, nunca vi como assim, a gente perder o espaço na soldagem. Eu sempre vejo em a gente ganhar mais espaço ainda, cada vez mais. Muito, muito espaço. Cara, se vocês analisarem, fizeram uma pesquisa faz um tempo já, pela AWS, foi em 2020. Eles fizeram uma pesquisa que em 2025 a gente ia ter uma escassez de 364 mil soldadores só nos Estados Unidos. Gente, é só vocês analisarem. A empresa que você trabalha não está conseguindo encontrar soldador, não está conseguindo encontrar caldeireiro, não está conseguindo encontrar mecânico. O engenheiro civil, o engenheiro estrutural que ganhava 10, 20 mil antes, como todo mundo quer virar engenheiro, o que está acontecendo com o salário? E como tem poucos profissionais da área da solda e caldeiraria, mecânica, o que está acontecendo com o salário? É isso que está acontecendo, meu povo. É por isso que você tem que pegar, ó, tudo que o Jefferson está passando aqui, ó, é tudo insight para vocês, ó. Pega marca isso daí, meu. Depois vocês pegam lá. Calma aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui no Google. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pega marca isso daí. Importante essa live aqui, ela tá trazendo vários insights para vocês. São insights muito importantes para vocês começar a perceber. Cara, peraí. Por que eu tô ganhando pouco na minha empresa? Sendo que eu sou soldador até então aqui. Às vezes, pode ser que o seu chefe, ou o encarregado lá, às vezes pode ser que ele não tá olhando de uma outra, ele não esteja olhando de uma outra forma para você, ou você não está entregando muita solução para o seu chefe. E aí nessa hora você tem que começar a entregar mais para ganhar mais. Pensem em ganhar mais, sempre mais, velho. Agora é a maior oportunidade para todo mundo, meu. Aproveitem aí. Tem um aluno aqui que matriculou com a gente essa semana passada, que assim, justamente ele pensou nisso. Ele falou, rapaz, eu já tentei assim, buscar uma remuneração melhor, porém eu quero estar preparado para me chegar, para mim ter o que eu apresentar, justamente assim, eu vou buscar mais o conhecimento, me aprofundar mais, para mim ter o que eu apresentar, para aí sim eu poder cobrar. Porque assim, o mercado está se atualizando muito. Antigamente a gente falou de um processo, com todos os respeitos aí ao pessoal que solda eletrodo, o pessoal que solda tudo, o intuito aqui nosso não é julgar, o intuito nosso é o quê? Antigamente a gente tinha um pessoal que tinha um processo, que soldava um processo, que tinha uma boa remuneração. Hoje em dia, não sou eu que falo, não é o Mike que fala. As empresas, elas querem, nem que seja, eu quero um soldador multiprocesso, mas aqui eu só soldo eletrodo e MIG. Mas ele não vai exercer a função de TIG, mas se um dia aparecer, não vai precisar contratar um soldador fora. Eu já tenho aqui um soldador que é multiprocesso,
Dependendo da mão, ele já está aqui já. Isso aí acontece muito na empresa que eu trabalho. Aqui na nossa região é bastante assim. Você vê as vagas de emprego, aí você vê lá assim, contrata-se soldador multiprocesso. Aí você chega lá para poder avaliar a vaga de emprego tudo certinho, você nem vai atuar soldando os 3 processos. Na maioria das vezes você vai trabalhar na fabricação, vai soldar apenas MIG-MAG. Mas assim, eles já contratam pensando a longo prazo. Não, mais para frente, quando a gente pegar um outro serviço, se a gente expandir o nosso negócio, para eles não ficarem inchados, a gente expandir o nosso negócio aqui e pegar um serviço diferente, eu não vou precisar mexer no meu quadro, porque eu já contratei o pessoal com a qualificação que precisa. Agora é só eu correr atrás do serviço que o profissional já tem. Isso é muito louco. É aquele negócio que a gente falou. Se você se qualifica, gente, pega isso daqui sirva tanto para os alunos do Jefferson, tanto para os meus alunos, tanto para quem não é meu aluno e nem é do Jefferson. Mas pega isso daqui, guarda na cabeça de vocês. Vamos imaginar que eu não sou soldador, não sou caldeireiro. E aí eu quero aprender essa profissão. E aí eu vou lá e aprendo TIG. Pô, aprendi a soldar TIG, estou soldando bem, chaparia. O que eu vou fazer? Se eu consigo entrar numa empresa, cara, ótimo para mim. Quer dizer que eu já estou indo bem. Só que o que acontece? A maioria entra e se acomoda, meu. E aí o que você exige da empresa? Passa 1 ano, 2 anos, você exige aumento de salário. E aí que está o erro. Você só pode exigir um aumento de salário se você puder entregar mais para a empresa. E aí que está. Aprenda a soldar outros processos de solda. Pelo menos já vai pronto. Pô, eu vou fazer aqui uns processos a mais. Ou aprenda a soldar materiais diferentes. Pô, eu só quero soldar TIG. Aprenda a soldar inox. Aprenda a soldar alumínio. Pô, não quero soldar. Só quero soldar TIG no aço carbono, mas aqui na minha empresa tem bastante coisas de caldeiraria. Então aprende a parte de caldeiraria também. Junta soldagem e caldeiraria para aumentar o seu salário. Usem a cabeça de vocês, entendeu? Uma dica que eu dou pra galera aí. Trabalha com chaparia, tá bom na chaparia? Cara, vai pra tubulação, meu. Aprende a soldar tubulação, meu. Entendeu? Pega esses negócios aqui que a gente tá falando e já vai marcando. E já vai, não só marca não. Marca e já coloca, vou procurar amanhã uma escola de tubulação. Vou procurar amanhã uma escola de caldeiraria. Meu, vai marcando. E invista o máximo em vocês. Conhecimento e informação é uma das coisas que ninguém vai tirar de vocês. E é uma das coisas que dá mais dinheiro nessa vida. Dá mais do que você comprar uma máquina de solda. A máquina de solda, se você não tiver o conhecimento, você não faz dinheiro com ela. Não compensa. Não compensa. Se você tem um carro em casa, e você não usa o carro para ganhar dinheiro, o carro só vai dar gasto para você. Pensa nisso daqui, informação. Pô, meu, eu tenho uma máquina de solda. Nossa, tem uma Ferrari na minha casa. Mas se eu não souber nem colocar os parâmetros para soldar o aço, não souber nem regular o cilindro de gás, como que eu vou ganhar dinheiro? Vai andar de Ferrari de inteira. Entendeu? É a coisa básica aqui. E muitas das vezes nem escola ensina isso. Porque o cara sai de um curso, e aí o que ele vai? Ele já sai falando, pô, já vou conseguir um emprego aqui. E aí o que ele bate? Bate na primeira, não consegue. Bate na segunda, não consegue. Aí ele desiste. Ele acha que a área que é muito ruim. A área não é ruim. É que você foi educado errado. Você precisa entender o seguinte. Existem várias oportunidades. Se você aprendeu com TIG, você pode trabalhar em refinaria, você pode trabalhar em uma serraria, você pode montar uma empresa soldando inox. Cara, você tem várias possibilidades. Várias. Só que você precisa ter um pouquinho de conhecimento ali para poder aplicar a área que você aprendeu ali na execução. E, cara, isso é muito louco, porque eu, antes de falar aqui, você já estava falando já tudo. Eu nem precisei olhar o roteiro aqui, né? Como vocês sabem, galera, eu sempre ando com roteiro para poder passar todo o conhecimento para vocês. Eu e o Jefferson vamos destrinchar aqui, tá? E Jefferson, a primeira pergunta que a galera mais me questiona, eu sempre respondo essas dúvidas, mas é sempre bom trazer mais à tona isso daqui, né? Para que serve o teste de tubulação? Para que vai servir o teste de tubulação em si? Porque a empresa ela testa esse soldador para que ele entre lá e passe no teste. Acaba que assim, igual você falou,
um pouquinho antes, a respeito, você solda a chaparia, procura uma tubulação. Na maioria das vezes, a gente vai ver certinho, a tubulação, ela tem um certo grau de dificuldade diferente, a respeito de posição. A chaparia, um exemplo, você está numa posição 3G, então você sabe que ela é 3G o tempo todo. Agora, a tubulação, você vai explorar várias posições da mesma tubulação. Se ela é 5G, se ela é 6G. E assim, na maioria das vezes, as empresas dão um teste, que é 6G, na posição 45 graus, e as pessoas, simplesmente para poder testar o soldador, a habilidade dele, que o teste 6G, na maioria das vezes, você precisa fazer com as duas mãos, tanto esquerda quanto direita, tem uma certa abertura ali, tem todo um procedimento que você precisa fazer no seu teste para você ser aprovado. E acaba que esse é o teste, é como se fosse o pilar máximo. Você passou no teste 6G, você está apto para poder trabalhar e praticamente assim, o soldador que faz um teste 6G, qualquer outra posição, ele consegue explorar. Ele pode pegar uma tubulação na horizontal, ele pode pegar uma tubulação 5G, que assim, a posição 6G envolve todas aquelas posições. Legal. Gente, essa daqui, para quem não conhece, a posição 6G é como se fosse um tubo no ângulo de 45 graus. Ele vai estar assim, ó. E aí, a partir do momento que o soldador está soldando, lembrando, soldando com as duas mãos, esquerda e direita, né? Ele está na sobrecabeça, passa para a posição 3G, aí aqui a gente já tem a posição horizontal, né? Conhecida muito como 2G ali. Se o soldador ele muda de posição para uma posição horizontal, conhecida muito como 5G, o soldador aqui já muda as posições de soldagem. Posição sobre cabeça, posição 3G, posição 1G. Então, muda muito aí. O soldador precisa saber soldar a tubulação. Quer dizer, a posição 6G, ela garante, né, pela norma, ela garante que o soldador ele já está qualificado em todas as posições. Então, ele já pode soldar ali toda a posição, tanto 2G, 5G, etc. Olha lá, Legal. Um testezinho aqui, com o rapaz estava treinando, fez a raizinha aqui. E aqui a gente, só para vocês poderem entender direitinho, na maioria das vezes aqui, a pessoa vai fazer aqui com essa mão direita, essa parte cá, e esse outro lado aqui, aqui eu ensino sempre o pessoal a fazer com a mão esquerda. Eu conheço muita gente, e por muito tempo também, fiz todo o teste com a mão direita, porém a facilidade que você tem, quando você faz o teste com as duas mãos, o tempo, a rapidez, e até mesmo... você precisa quase se contorcer para fazer o teste só com uma mão. Então, assim, é uma coisa que os inspetores olham muito, o pessoal que vai qualificar na empresa olha bastante, porque eles querem ver tempo, produção e qualidade. Aí, quando você olha ali um teste, eles botam a tubulação ali na 6G e vai deixar uma abertura para você fazer o seu teste ali. Um exemplo, você fez o seu lado direito, ficou bacana, ali você tem que estar treinado para você fazer o seu lado esquerdo também, ficar bacana você levar no padrão do procedimento. Que você foi qualificado nesse teste, até mesmo nas carteirinhas e tudo mais, você está pronto e apto para fazer qualquer tipo de solda no campo. Sempre quando o inspetor vai ver, ele quer saber se você é qualificado em 6G. Porque assim, eu acredito, Mike, eu acredito que nem tem qualificação em 2G ou 5G, é sempre 6G, não é? A maioria. Para você ter uma ideia, no Japão, as qualificações lá não são 6G, é 5G e 2G. Porque eles falam que dificilmente você vai encontrar tubulações na posição 6G. E literalmente vai ser difícil. Mas para muitos, no teste, as empresas elas vão qualificar o soldador aqui no Brasil na posição 6G. Fora do Brasil, dificilmente vai ser na posição 6G, vai ser na 5G ou 2G. Tá? Então é sempre bom vocês ficarem atentos. Para a galera que vai para Portugal ali, né? Vai qualificar com o processo do TIG ou vai para o Japão ou para outros países, dá uma olhada com relação a como vai ser feito o teste lá fora, porque pode ser que não seja o mesmo aqui dentro do Brasil, tá bom? Então sempre tem uma diferença aí com relação a teste. Cara, deixa eu fazer outra pergunta para você, que muitos também acabam perguntando, né? O que é mais exigido no teste para quem está começando? Por exemplo, vamos imaginar eu, estou entrando agora na área da tubulação, fui treinado, aprendi toda a parte de fazer raiz, enchimento, acabamentos, passe quente certinho. E aí o cara vai fazer o teste, ele vai ter a primeira oportunidade para passar no teste. O que vai ser exigido dele lá no teste? Aqui na nossa empresa, aqui, vou citar certinho aqui na nossa empresa aqui, é uma das coisas que, olha, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer alguma contratação, a gente faz a contratação, soldadores 6G,
sem algum teste específico. É claro que tem algum serviço específico, a gente precisa assim, eu preciso que essa pessoa solde arame tubular 308. E aqui, o que a gente sempre olha? A raiz, se a raiz não deu falta ou excesso, e me corrija se eu estiver errado, hein? Muita coisa tem hora que teoricamente dá um branco, mas se eu não me engano, na AWS, uma raiz, ela vai de 0 até 1,5 mm, no máximo 2. Antigamente era muito comum a gente ver aquelas raízes que passavam 3, 4 milímetros para dentro. E, assim, 5. Sei. É um cordão do outro lado. É muito fora de padrão. Se a gente for pensar isso, você tem uma... Pensa aí, Maicon, uma tubulação com 6 milímetros para dentro. Então, se o diâmetro dela ali é 100, é 100 milímetros interno. Aí, se você tem 6 de cada lado, ela já te tirou 12 milímetros. Então, se tem uma certa vazão dentro daquilo ali, pode dar alguma compressão, alguma coisa, algum defeito futuro na máquina, e a gente nem imagina que poderia ser uma solda. Então, eu acredito que se for padronizar até mesmo tanta característica de norma, de ZTA também, essas coisas. E assim, a gente olha muito a respeito da raiz, o principal, ela não dá mordedura e nem falta. Vocês soldadores aí que vão fazer um teste, uma das coisas que eu mais repasso para a galera, vocês tomam muito cuidado com o passe quente, o passe de reforço. Na maioria das vezes vocês fazem uma raiz muito boa, faz uma raiz redondinha, seguindo a norma, tudo certinho. Porém, na hora que vai fazer o passe quente, ou não joga para a parede certinho, ou até mesmo está com a amperagem muito alta, e na parte de baixo vai descer, e na parte de cima ela vai descer também, porque é a gravidade. Ali está a solda, só para dar um exemplo para vocês rapidinho aqui. Eu estava até explicando para o rapaz hoje. A solda é quando você pega o material do estado líquido para o sólido. Então, ali você tem uma raiz no estado sólido. Quando você vai fazer aquela solda ali, ela vai ficar líquida de novo se ela esquentar muito. Então, por gravidade, ela pode descer. E também a gente olha muito o acabamento, porque na maioria das vezes reprova. Como a gente trabalha bastante aí com usina, os testes que eles pedem é o quê? LP, ultrassom e visual. A caráter de radiografia assim, quase não é tanto abordada. Mas acontece que a gente olha muito também o visual. As duas coisas a gente olha é o quê? A gente olha o visual, olha se não deu poro, olha se não ficou mordedura, se não ficou um cordão muito fora de padrão. O pessoal que não sabe, isso também é norma de AWS. Um consumível, ele pode ser oscilado até 3 vezes o diâmetro dele. Então, se você tem uma vareta de 3.2, no máximo você pode fazer um filete de acabamento com 10 milímetros. Por isso que a gente vê múltiplos passes. A gente vê passe de 2, 3 passes de solda. Mas, Jefferson, eu sigo o pessoal na internet, eu vejo que tem algumas pessoas que fazem um cordão assim, que dá aquela estaturando assim. E a AWS, ela é do nosso continente americano. Tem outra norma no continente europeu que, assim, lá é terra sem lei, lá tudo pode. Lá eles soldam, assim, não falo de qualquer forma, porque, assim, funciona, dá certo lá. Os materiais que eles trabalham, muita coisa é diferente. Mas só que para nós aqui, a forma que a gente trabalha aqui, a AWS, ela praticamente ela abraça o soldador. Tem muita coisa que você está com dúvida, você consegue pesquisar lá, e assim, fica fácil, muito fácil. E assim, o cara chegou lá para fazer o teste. Ele fez uma raiz bacana, porque assim, a raiz ela tem algumas coisas que ela pode oscilar. A gente não viu nenhuma ponta de vareta, que é uma das coisas assim, que se fosse a caráter do raio-x, ele pode dar mancha no raio-x e pode ser reprovado. A gente não viu nenhuma mordedura. O acabamento também ficou legal. Uma coisa que boa parte das pessoas também me pergunta, acredito que pergunta para você também. O acabamento necessariamente ele precisa ser liso, ele precisa ser escamado. Geralmente, isso aí é a caráter e característica do soldador. Tem gente que faz um passe liso, tem gente que faz um passe escamado. Entendendo que nem todos os materiais aceitam aquele passe muito escamado. Então, assim, é bom, eu indico para todo mundo sempre explorar novos padrões. Você já acostumou com esse padrão aqui, já sai capa de revista, você consegue fazer até de olho fechado? Pera aí, vamos tentar um padrão diferente. Legal. E assim, o soldador, ele fez
ele fez esse teste com esses requisitos, ele já está aprovado. Você percebe que existe uma sequência aqui, né, galera? As piores coisas aí que pode acontecer na hora de fazer raiz. Adicionar muita vareta, dar ponta de vareta na hora que você está soldando, dar falta de fusão na hora que você está fazendo a raiz ali, está fazendo a parte de cima ali na posição 2G. Você não posicionar a vareta, se jogar a vareta muito para dentro, vai dar excesso de material ali na parte da tubulação, na parte interna. Uma outra coisa, vai fazer a emenda de raiz. Na hora de fazer a unha, preparar a unha para fazer o fechamento da raiz. Faz uma unha rasa, aí o fechamento por dentro fica aquela falta de material ali também na parte interna da raiz. Então sempre toma um pouquinho de cuidado com relação à execução da raiz. Um ponto legal que o Jefferson trouxe aí é com relação ao passe quente. Passe quente dá muito problema da raiz, hein, galera? Toma muito cuidado. Se na hora que você estiver fazendo aqui no bocal colado, no bocal aéreo, você esquecer de adicionar vareta, pode puxar a raiz ali também. Então toma muito cuidado também na hora da execução da raiz, tá bom? Então, Jefferson. Interessante aqui, Mike, só a gente rapidinho, o Rodinei Paiva Júnior. Tem algum problema fazer raiz sem ser com bocal colado? Claro que não. Vamos lá. A galera, isso daqui é uma boa pergunta. Eu ia deixar para depois, mas vamos responder aqui agora. Gente, em teste, a maioria das vezes você vai precisar fazer no bocal aéreo. A maioria das vezes. Entendeu? Pode ser que a empresa já te conheça, já saiba quem você é. Não sei como que é aí para o Jefferson, mas aqui para a gente é assim. Se o cara fizer a raiz, o inspetor, por exemplo, o encarregado está vendo, o inspetor está ali. Se o cara fizer a raiz no bocal colado, pode dar BO. O cara ele quer ver você fazendo no bocal aéreo. Por quê? Imagine aquelas tubulações de caldeira. Se você sabe soldar com as duas mãos, você tem habilidade ali para poder manusear quando tiver dois tubos em volta ali, né? Uma parede de caldeira. Você consegue trabalhar com as duas mãos. E ali você não vai conseguir fazer no bocal colado. Você vai ter que fazer no bocal aéreo. Então, o que eu aconselho vocês? Aprendam a soldar bocal aéreo. Aprendam a fazer passe quente, raiz, enchimento, acabamento no bocal aéreo. Tá bom, passou no teste? Aí, cara, vocês se dediquem a aprender bocal colado. O objetivo é vocês passarem no teste, entendeu? E aí, depois vocês podem melhorar. A gente pega um tubo desse pegada. E assim, para o soldador fazer um teste desse aqui, todo no bocal colado, tanto mão esquerda e mão direita, tem uma certa dificuldade muito mais elevada do que você fazer ele aéreo. Aqui a gente faz totalmente, até o acabamento no aéreo, porque quanto menor o tubo, mais rápido você muda de posição. Quando você pega um tubo grande assim, praticamente você trabalha boa parte na 4G, depois 2G. Já esse tubo aqui, na hora que você acende aqui, você já está na 2G. É muito rápido. Então, para você manter esse controle todo no bocal colado, requer uma certa habilidade. E assim, eu faço também as palavras do Mike. É muito melhor você aprender bocal aéreo, principalmente para tubos assim pequeno, que é o de teste. Você aprende todo o processo. Depois que você aprendeu, você conseguiu passar no teste, aí que é a hora que você vai estourar outros padrões. Não, agora Eu não te ouvi esse pedacinho que você falou aí, as últimas palavras. acabou que alguém me ligou aqui. É igual eu estava falando. É assim, depois que você já aperfeiçoou, não, eu consigo fazer esse teste todinho, de ponta a ponta, sem nenhum tipo de dificuldade, no aéreo. Então aí é a hora de você explorar outros padrões. Não, agora eu vou tentar fazer bocal colado, vou tentar fazer certinho aqui, mas porém, se der um exemplo, você já sabe fazer um jeito. Se der errado, essa nova forma que você está experimentando, você pode voltar para sua zona de conforto, sabendo que não, aqui eu me garanto, depois eu posso tentar de novo outra forma. Isso daqui é um ponto importante, galera. Imagina se você aprende só bocal colado e não consegue soldar bocal aéreo. Tem como a gente conhece gente assim. Pô, Mike, mas bocal colado é mais difícil, tá? O cara aprendeu, se dedicou tanto no bocal colado que não quer soltar bocal colado, só quer ficar no bocal colado. E aí vai fazer teste, não consegue, porque lá você não vai poder fazer. E aí aqui tá o segredo. Aprendam primeiro bocal aéreo. É mais fácil
Bem Pô, em mais fácil. uma semana, se o cara ficar numa chapa numa posição 1G ali, em uma semana ele já tá fazendo uns cordãozinhos já na segunda semana, cara, se ele estiver indo todos os dias, cara, ele já tá indo bem, entendeu? Então eu aconselho vocês sempre pegar. Uma outra dica que eu vou dar pra você. Pô, tem uma máquina em casa, a gente vai até passar aqui umas etapas pra vocês, mas calma aí. Mas tem uma máquina em casa, aprenda a soldar. Posição plana, cara. Meu, não sei nem ligar a máquina. Não tem nem soldar. Você já vai direto pro tubo, você vai se frustrar, você vai bater a cabeça na parede e vai falar, isso daqui não é pra mim. É porque você começou errado. Então, Sim. pega uma chapa plana, limpa a chapa bem, faz um guia, vai soldando, faz o primeiro passo, o segundo, vai dar poro pra caramba, porque quando você tá iniciando, tem gás saindo, mas você tá dando poro por causa da inclinação da tocha. Mas vai aprendendo. Pô, enquanto a solda não estiver boa, que você fala, caramba, parece que foi um soldador profissional que fez isso daqui. Enquanto a solda não estiver boa na posição plana, não muda de posição. Ah, Mike, mas depois que eu estiver boa na posição plana, na 1G, eu já mudo de posição para tubulação? Claro que não, cara. Vai para uma 2G. Coloca a chapa em pé e vai entrando na 2G. Porque depois que for pro tubo, vai ficar tão fácil. Vai tão fácil que vai falar, cara, parece que eu já soldava com relação. Entendeu? Acaba que, assim, aqui também, ó, uma da forma que a gente aborda aqui é o seguinte. Aqui o aluno ele não vai para o tubo enquanto eu não soldo as 4 posições na chapa. Top. Top. E acaba que, assim, até mesmo os alunos mesmos falam para mim que depois que ele terminou, conseguiu já pegar o macete de soldar 4G, quando ele pega um tubo, que assim, você não tem tanta... Você não precisa trabalhar com a tocha de outra forma, você trabalha com a tocha melhor assim. O aluno vê, assim, uma facilidade. Ele fala, rapaz, o tubo é realmente mais fácil que a chapa. Porém, ele teve uma preparação assim na chapa, onde ele conseguiu entender como funciona o processo para na hora que chegar no tubo, ficar mais fácil para ele. É isso que eu falo, mas o grande erro, cara, é que dependendo do professor e do instrutor que ele tem ou da escola, o cara não aprende essas etapas. Ele paga, por exemplo, um valor que nem aqui pra gente, o curso de tubulação tá custando R$ 8.000. Uma escola aqui, né? Só que o cara faz o curso, já tá empregado, já sai empregado. É bom esse curso, essa cara já sai empregado. Só que, se o cara ele não tiver uma noção de time, cara, não vai nem pra tubulação, cara. Você vai passar pela etapa de chapa, enquanto eu não estiver bom na chapa, e aí os caras saem reclamando, pô, eu vim aprender tubo, eu não vim aprender chapa. Cara, já peguei gente assim. O cara sair de uma escola, vem aqui, fala, meu, legal, você falou que solda bem, né? Chapa, tubo aí e tal. Quer dizer, parte de chaparia. Faz um cordão de solda aí pra mim. Cara do céu. Eu falo, meu, você não aprende. O cara, primeiro, eu dou a chapa toda suja pro cara. Eu falo, meu, limpa, né? Faz um guia, prepara a chapa aí pra gente. Se você for bom na chapa, eu já te coloco no tubo. Primeiro teste. Meu, o cara não vai. Eu falo, meu, vamos tudo de novo. Volta pra chapa, posição 1G, 2G, 3G, 4G. Quando eu ver que tá bom, aí eu vou lá e coloco o cara na tubulação. É o único jeito que eu faço, assim. Porque aí fica muito mais fácil depois pro cara conseguir executar o cordão de solda, né? Uma Ô, coisa, Jefferson, sim, pode falar. Pode falar. coisa que eu falo pro pessoal aqui também demais assim, eu acredito que você tem a mesma linha de raciocínio, principalmente você que vai buscar uma escola, você que vai buscar um curso, tenha sempre a visão, em primeiro lugar, de qualidade. Você precisa ir para aprender qualidade, não quantidade. Não vai ser se você soldar 10 chapas em um dia. Ah, eu fui na aula hoje, eu soldei 10 chapas. Mas peraí, dessas 10 chapas você conseguiu fazer uma boa? Ou você foi no curso, você soldou uma chapa e você saiu com um cordão de solda que realmente você olhou e falou, não, esse aqui eu gostei. Antes da gente continuar, só responder uma pergunta rapidinho que eu achei bastante interessante também, falar nesse tema. Aqui, ó, Fala Ferramenta Podcast. Passar no teste é exatamente importante. Aqui na Europa, aqui saiu aqui. Aqui na Europa eles estão exigindo preparar os tubos, fazer bisão nos tubos. Uma coisa. Isso daí. E não fala, se você for falar essa parte, não fala agora que a gente vai entrar em preparação. Mas pode falar o que você ia falar. Sim, uma coisa assim, deixar depois a gente abordar esse assunto direitinho.
Mas uma coisa assim que eu acredito, o soldador, o profissional metalúrgico que adquire conhecimento, você nunca vai estar te sobrecarregando. Apenas não tem como você cobrar o que você não conhece. Não tem como você chegar cedo no campo, na indústria, onde você trabalha, e falar que uma peça está errada, sem que você não conheça a forma certa. Então, isso aí é extremamente certo. A gente não precisa, eu sou soldador, eu sei fazer todos os traçados, mas você precisa ter, no mínimo, uma noção básica. Não, aqui eu tenho uma noção básica aqui, onde se acaso essa peça aqui estiver errada, estiver fora de padrão, tem que corrigir ou até mesmo você levantar a mão, essa peça aqui tem que consertar. Porque a partir do momento que você começou a sua solda, não importa a forma que a peça estava. Agora a responsabilidade é toda sua. Isso é extremamente importante, galera. Isso daqui, porque o que acontece? A solda, ela é só uma união de materiais. Você só vai unir. Mas antes da união vem a preparação daquele material. E aí o que acontece, né? O pessoal, vamos lá, a gente tem muitos profissionais. Às vezes a gente tem um profissional gambiarra, né, que faz tudo de qualquer jeito, né? E tem o profissional mesmo, né? Que é o cara que vai executar da melhor forma. Infelizmente, galera, vocês vão encontrar profissional gambiarra. Infelizmente, você vai ter esse profissional. E aí que tá. Se você não souber identificar que ele tá errado, você vai montar, quer dizer, você vai soldar e você também vai estar assumindo aquela culpa. Porque você está soldando, cara. Aí na hora que vem a bronca, vem a chincha, vai para vocês dois. O cara que montou e o cara que soldou, que não soube ver que estava errado. Realmente. Entendeu? Então é bom sempre saber um pouquinho de desenho, um pouco de caldeiraria, galera. Um pouco, básico. Ah, Mike, mas eu sou só... Cara, o básico. O básico que você fala, caramba, tá certo. Caramba, tá errado. O básico. Se você souber o básico, tá ótimo. Tá? Um pouco de desenho técnico, caldeiraria, um pouco de simbologia também. Se for para fora, Europa, né? Vai utilizar simbologia ISO, um pouco os Estados Unidos, vai utilizar simbologia AWS. Sabe o básico. Quando você sabe o básico, vai te salvar, meu amigo. E não vai só te salvar, não. Você vai começar a salvar tanto o BO dentro de uma empresa, antes de começar a ir para solda, que o teu chefe, o teu encarregado vai começar a observar, caramba, meu, esse moleque aí não tem só conhecimento de solda, não. Ele manja de outras coisas também. Vamos começar a utilizar, vamos começar a passar para ele alguns tempos, só para a gente testar. E aí começa a vir trampo para você. Quando você vai ver, você já está fazendo outras coisas. E aí vai se pensar assim, pô, tô assumindo tudo aqui na empresa, não tô ganhando nada. Você começa a pensar, cara, eu tô no meu momento de preparação. Estou me preparando, mostrando para a empresa que eu manjo, e isso eu tô aprendendo, tô aplicando tudo que eu aprendi. E aí o que acontece? Você pede aumento, cara. Se a empresa não quer aumentar, pede demissão. Oportunidade que vai faltar, cara. Para quem é bom, oportunidade não falta. Não falta, né? Entendeu? Essa é a grande coisa. Cara, agora vamos para uma parte muito louca aqui, que muitos também me questionam, né? Aí a gente vai entrar nessa parte do tubo, que algumas empresas aí, elas exigem você se preparar ali, fazer o acoplamento, você executar o cordão de solda, etc, né? As motos hoje aqui tá comendo solta. Vamos lá. Eu quero falar agora sobre a parte do treino, né? Como a gente vai preparar tanto a tubulação para processo de soldagem em TIG, vamos focar só em TIG, porque os outros processos são bem diferentes, né? Tanto a parte de abertura de raiz, ângulo do chanfro. Qual é a abertura ideal que vai estar lá no teste para esse cara? A abertura ideal da raiz. 6 milímetros, 5, 4, qual vai ser essa abertura ideal? Como também, qual vai ser a vareta que esse cara vai estar utilizando? Se vai ser uma vareta de 2.4, de 3.2 e assim por diante. Vamos falar agora um pouco sobre isso. Bora lá. Sim, sim. Show. Geralmente, na maioria das vezes a gente pega tubo que é de 2 polegadas, que assim, até mesmo a caráter de parede de caldeira, que é tubo de 2 polegadas. E sim que também é um tubo de um grau de dificuldade de soldar bastante difícil. Igual eu falei para vocês, você pega um tubo desse aqui, na mesma hora que você está aqui embaixo, você já está na parte de cima. Então por isso que o pessoal, as empresas assim, eles pegam esse tubo de 2 polegadas para poder testar meios de forma soldador. Tem também as qualificações específicas, que
A gente pegou um serviço ali que lá na usina tal tá pedindo um soldador qualificado em tubulação de 8 polegadas até 40. Aí, assim, você vai fazer um tubo ali, ou de 8 polegadas, ou até mesmo meio termo ali, onde vai ter uma qualificação específica naquele processo. E acontece que vamos fazer esse tubo aqui de 2 polegadas. Esse aqui é um tubo de, se eu não me engano, acho que a esquerda de 40. E assim, a gente deixa uma abertura aqui, a gente faz a raiz com uma vareta de 3.2, 70S3, e a gente deixa uma abertura de 5 milímetros. A gente não deixa uma abertura exagerada, de 6 milímetros, 7 ou 8. Infelizmente, muitas das vezes no campo a gente pega essa abertura aí, não tem jeito. Os cálculos acham. Uma coisa aqui, hein? Por favor, tubistas que estão em Portugal, por favor, caldeireiros, encanadores, na hora de fazer o acoplamento da tubulação, vai acoplar a flange ali, vai acoplar a curva, o cotovelo, acoplem direito. Senão o soldador sofre, velho. Entendeu? Sofre. Ao invés de terminar o tubo em 1 hora, o cara vai terminar 3 anos, entendeu? Não dá. Com certeza. E assim, com os 5 milímetros de abertura, uma coisa que é bastante importante é a abertura, galera. Se você tiver um tubo muito fechado, para a vareta que você vai estar usando, acaba que na hora que a solda puxa, você começou a soldar ali, por mais que ela está travada em alguns batoques ou uma chapa, na hora que você soltar aquelas travas, ou até mesmo se for pouca trava, vai puxar o tubo, e se a abertura for pouca, vai chegar um momento em que a vareta não vai estar, ela não vai nem conseguindo passar mais. E você precisa de uma abertura com a vareta passando livre, porque na hora ali da raiz, qualquer movimento ali, a sensibilidade é muito alta, qualquer movimento diferente que você fizer, pode dar uma falta, pode dar uma mordedura. Se der uma falta e você, um exemplo, o bisel ali tá prendendo, tá muito fechado, e você vai forçar para descer, ele desce de uma vez e dá uma ponta de vareta. Então, assim, são detalhes que você chegou ali, você precisa fazer uma análise antes. Não, essa abertura tá legal, ou senão, fiz a minha primeira parte embaixo, passa a vareta ali sem nada ali na hora que você soltou o badal. Peraí, será que eu não preciso passar um disquinho aqui para abrir mais um pouquinho? Essa vareta vai conseguir passar? Tá legal? Tá de boa? E assim, mas a gente deixa essa abertura e é sempre, às vezes, tubo de 2 polegadas na posição CG. Gente, isso daí o Jefferson colocou, são alguns pontos importantes. E um outro ponto que eu vou colocar para vocês é a preparação do nariz. Sim, sim. Tomem cuidado, hein? Deixar o nariz zerado, vai rasgar os biséis ali e vai dificultar você de executar o cordão de solda, né? Fazer a raiz corretamente. Então, sempre quando for preparar o bisel, preparou o bisel, fez ali a limpeza, caso já tiver preparado os tubos, mas fez o chão, ficou bonitinho. Na hora de fazer o nariz, que é aquela face de raiz, deixa pelo menos ali com 1 milímetro a 1,5 milímetros. Deixar mais do que isso, vai dar falta de fusão dentro da raiz. Deixar menos do que isso, vai rasgar os biséis e vai dificultar você de fazer a raiz. Então sempre fica com um pouco de olho nessa parte, para você que está aprendendo aí, fica de olho sempre nessa parte aí também. Com relação à abertura ali da raiz, mantém aí uns 5 milímetros mesmo, né? Mantém uns 5 milímetros aí numa tubulação. Se você vai preparar esse tubo, prepara aí com um ângulo de 37 graus e meio, que é normatizado, né? Então já vai vir normatizado ali, já prepara mais ou menos com um ângulo de 37 graus e meio. Tem gente que eu utilizo muito aqui para fazer a preparação, eu utilizo aqueles transferidor de grau, né? Ou você também pode preparar um gabarito, faz um gabaritinho, corta numa chapinha e sempre usa esse gabarito aí, só para ver se tá dentro, né, desse limite, né, ali para você executar o cordão de solda corretamente, fazer a raiz corretamente, tá? Show de bola. Vocês percebem que existem umas etapas aqui para vocês poderem fazer aí a tubulação. Lembrando, vai ser sempre na posição 6G. Treine na posição 6G. Mas não vai direto para a tubulação se você não sabe soldar nada, cara. Ah, vou direto para a tubulação amanhã. Não sei nem fazer um cordão na chapa. Não vai. Começa na chapa, vai fazendo primeiro e depois você vai executando, tá bom? Ah, vamos passar agora. O cara preparou, né? Fez o acoplamento. Obrigado, tubista! Obrigado, encanadores. Quiseram usar acoplamento, ó, daquele jeito pra gente, né? E agora a gente vai fazer os cordões de solda. Cara, o soldador ele vai chegar, ele vai olhar ali toda a preparação, né?
vai ver ali que tá tudo bonitinho para ele começar a soldar, tá travado os batoques. Lembrando que os batoques, galera, eles vão servir para fazer o travamento do tubo. Então, eu vou indicar, vamos imaginar que a gente tem um relógio aqui, tá? Então a gente tem aqui meio-dia, aí vem 3 horas, 6 horas e 9 horas. Como que você vai travar esses batoques aqui? Trava aqui mais ou menos na meio-dia. Se você for canhoto, você vai começar. Ou eu, por mim, não tem muita diferença, né? Como soldo com as duas, vai ser mais. Eu escolho muitas vezes a direita para começar. Mas se você for canhoto ou destro, você vai começar ao meio-dia e vai colocar às 3 horas. E aí você começa com a mão direita. Depois você troca, limpa ali, faz uma unha bem feitinha na hora de fazer as emendas e começa com a mão esquerda. E aí você consegue fazer o fechamento total, tá? Depois, se vocês quiserem, me chama no direct, que eu mando um vídeo completo sobre isso. Aí vocês conseguem assistir um vídeo todo passo a passo da tubulação, tá bom? Vamos passar agora para a parte da corrente. Cara, qual é a corrente ideal para a galera que vai começar a fazer o passe de raiz, depois vai fazer o passe quente, os passes de enchimento e depois finalizar com os passes de acabamento? O que você manda aí? Ótimo, ótimo. Nesse tubo mesmo, nesse tubo de duas. Sim, a gente tem que pensar o quê? Se você tem um tubo desse aqui, a parede dele pode ser até legal. Porém, a parede dele final. Quando você faz o bisel, você reduziu a sua chapa, ela está mais fina. E a raiz, ela é fundida o quê? No nariz de um lado e no nariz do outro. Então, se você tem uma amperagem muito alta, com o seu movimento devagar, ele vai furar, ele vai descer, vai dar mordedura. Isso aí é inevitável, é fatal. Geralmente, eu sempre peço a pessoa ali fazer meio que uma preparação ali, testar mesmo a sua máquina, ver se tá legal. Eu indico sempre o quê? Vai muito do movimento da sua mão. Vai muito da rapidez que você tá. Se você é iniciante, você é mais devagar na sua mão esquerda. Comece então na sua mão esquerda, onde o tubo está frio, onde você tem mais tempo para você poder trabalhar, com amperagem mais baixa ali. E assim, geralmente é entre 65 amperes até uns 105. Porque se você colocar menos 65, você pode ter um sério problema ali de até mesmo ele demorar demais. Ou você demorar demais e ele não conseguir fundir. A raiz vai ficar crua, que nem a galera fala. E assim, eu acredito ali com uns 80, 85. Depende muito do movimento da sua mão. Se você vê que... Porque assim, eu acredito que não tem como você engessar praticamente a amperagem... todos os testes, a amperagem é 90 amperes. Porém, assim, tem o Gerson que trabalha de uma forma, tem o Mike que trabalha mais rápido, tem outro que trabalha mais devagar um pouco. Aí acaba que você tem que ajustar a sua amperagem de acordo com o seu movimento. Porém, é 65, 60 amperes ali, até uns 105, 106. Assim, isso eu estou falando para um teste desse aqui, um tubo de 12 polegadas. É claro que quando a gente pega uma tubulação maior, a gente pega tubo aí de 20, 30 polegadas, a gente pode até soldar com 130, 140 amperes numa raiz. O cenário muda totalmente, pode acontecer um bocal colado, várias coisas. Porém, quando a gente, falando de teste mesmo, quando a gente vai fazer um teste de 2 polegadas, não tem como ser uma amperagem nem menor que 60 e nem maior que 100. Fica bem difícil, bem difícil mesmo. Se tem alguém que faz, comentem a amperagem que vocês fazem para a gente entender direitinho, se tem alguém que tem. Manda aqui, galera, a corrente que vocês utilizam ali para poder fazer a raiz com o processo de soldagem antigo. Qual é a corrente que vocês utilizam? É legal a gente saber sobre isso daí também. Essa parte da corrente é bem interessante, galera, por um simples motivo, né? A máquina, ela também pode interferir com a corrente de soldagem. Porque às vezes eu estou usando uma máquina X aqui. E aí o Jefferson está usando uma máquina Y. Aí eu coloco 80 amperes aqui, ele coloca 80 amperes lá na máquina dele. Na hora de abrir o arco é diferente. Você consegue, o soldador ele consegue sentir que tá aquecendo mais, ou tá fundindo mais, tá fundindo menos. O soldador ele tem essa habilidade de conseguir visualizar a poça de fusão. Se você não tem essa habilidade ainda, não precisa se preocupar. Isso você vai conseguir durante o tempo, né? Quanto mais você vai soldando, você vai começar a enxergar a poça de fusão de um jeito. Qualquer mudança que tiver na poça, você já sabe se está fundindo, se não está fundindo, você consegue visualizar isso muito bem na poça de fusão. Então, é uma regra também. A máquina pode interferir, como também o soldador, né, cara?
Cada soldador vai ter uma velocidade de soldagem, cada soldador vai tremer um pouquinho mais, cada soldador vai estar adicionando a vareta diferente. Então, existe uma regra ali, né? Dependendo da posição de soldagem, cada soldador vai ter uma certa dificuldade também. Então, vai depender muito do profissional também na execução. Cara, eu queria falar agora sobre um item que a galera me pergunta bastante também, né? No teste, você que faz teste aí com a galera, né? Você que está testando direto, eu sempre vejo seus vídeos. Você que faz teste com a galera, qual é a maior dificuldade que você olha assim que a maioria que vai fazer teste acaba reprovando por causa de um ponto específico, assim? Não precisa falar todas. Uma que você fala assim, que é primordial, o cara reprova. A maioria. Eu vejo aqui muitas das vezes o pessoal vem, empenha muito mesmo assim para poder aprender a fazer raiz, tudo certinho. E acaba que você vê uns testes com raiz legal, porém eu vejo muita, mas é muita gente reprovando no paciente. Você acredita? Caramba, caramba, meu. Muita gente. Eu A acho que gente a, testou, a eu gente acho que a testou pessoa um tempo usa atrás também, né? na nossa empresa e assim, eu acompanhei o teste do pessoal e assim, eu via algumas raízes assim que você olhava assim, tava redondinha, tava legal, sabe? Mas na hora do passe quente eu não sei o que acontecia, o que passava, não sei se era nervosismo na hora, porém abaixava toda a raiz e assim, aquela raiz que estava redondinha, perfeita, por alguns pontos demorar mais ou menos, ou até mesmo a pessoa fez a raiz todo no bocal aéreo, aí não sei se vai tentar fazer no bocal colado, alguma coisa do tipo, não tem muita prática, e um tubo desse aqui, eu falei, é que a posição muda muito rápido, aí é onde deposita muito calor num lugar só, você via a raiz assim, estragando assim, de uma forma que falava, rapaz, eu achava que esse teste aqui ia ficar de milhões mesmo assim, não consigo entender. A maior causa que a gente... Caramba, galera, isso daqui ó, é um bom exemplo para vocês, hein? Vou fazer teste, toma cuidado com os testes aí na hora de fazer os passes quentes, né? Para não ter problema na execução. Ah, última aqui para a gente pegar e finalizar, cara. Quanto tempo, quanto tempo o soldador, quando vai fazer teste, ele precisa ter para finalizar o teste? Qual é o tempo ideal, para falar a verdade? Essa é muito boa, viu? Muitas das vezes o pessoal acha que, assim, nem todas as empresas elas têm um tempo, tudo certinho assim, mas eu não falo que ela não tem um tempo estabelecido, mas só que o pessoal olha muito mais o tempo, até mesmo que outras características. Geralmente, quando você pega um tubo desse aqui de 2 polegadas, você pega a parede dele aqui, eu acredito que deve dar uns 6 milímetros, muitas empresas eles dão em torno de 1 hora até 1 hora e 40. Um tubo deste de 2 polegadas. Que assim, é um bom tempo. Talvez até o pessoal assim deve estar assustado assim, rapaz, mas só 1 hora para a gente fazer um teste desse. É um bom tempo. Eu já vi soldador já fazendo já um teste desse aqui total com 20 minutos, 20, 25 minutos. É uma coisa assim que a pessoa vai lá, fez o teste todo aéreo, vai lá, faz a raiz, já dá uma limpada, que a limpeza entre passos é muito importante, é essencial. A solda, o procedimento é mais importante do que o processo em si. Se você tiver um bom conhecimento do processo, eu sei soldar em todas as posições, porém você não conhece o procedimento, acaba que você vai ter muita dificuldade na sua trajetória. E assim, a pessoa ia lá e limpava, fazia o reforço bacaninha no aéreo, jogando bem rapidinho com a máquina assim, esperta, e já fazia o meximento, abria o guia lá e fazia os filetinhos bem bacaninho mesmo assim. Você olhava e falava, rapaz, o teste da pessoa ficou rápido, ficou certinho. E por outro lado também eu já vi pessoas assim que demoraram bastante no teste e fez também. Algumas empresas reprovam, algumas empresas assim, você tem um certo tempo para poder fazer o teste. Você não fez, você está reprovado, ou você é indicado para poder fazer outro teste em outro processo. Mas é cerca de 1 hora a 1 hora e 40. Não costuma passar disso. Aqui a gente tem, muitas vezes, vai 1 hora e 20. Aí o Sim, cara. Aí a gente dá até aquela noção, né? O cara já vai chegar, os tubos vão estar prontos para ele.
Então vai estar acoplado as tubulações ali. E aí o cara só vai só para executar o teste. Então ele já chega, coloca os aventais ali e vai começar a soldar. Aí ele faz a raiz, aí uma dica, né? Como esse tubo é pequeno, né? Schedule 40 aí, o diâmetro dele é menor, você muda de posição muito rápido. Por mudar de posição muito rápido, você aquece muito rápido o tubo. E aí, como você vai soldar no aéreo, você não consegue manter os dedos ali na tubulação, porque esquenta muito rápido também. E aí o que a gente indica vocês a fazerem, pessoal? Fez lá a raiz, fez a raiz, tal, certinho, bonitinho, limpa a tubulação, espera uns 5 minutos esfriar, já começa o passe quente. Espera um pouquinho, limpa de novo, espera um pouquinho esfriar, já começa o passe de cimento. Limpa de novo, espera um pouquinho esfriar e já começa o passe de acabamento. Mas tem que ter uma noção aí, até mesmo na hora que vocês forem treinar na casa de vocês, caso vocês tiverem uma máquina para treinar a tubulação, na hora que vocês forem treinar, começa a treinar sem cronômetro. Mas depois começa a treinar com cronômetro. Ah, hoje eu vou tentar fazer em 3 horas. Porque a maioria das escolas vai ensinar, o cara vai ficar ali 4 horas no mesmo tubo, porque ele vai trabalhando, tal, etc. Mas tenta fazer assim com cronômetro. Ah, hoje eu vou fazer em 3. Ou depois 2 horas e meia. Depois vai diminuindo, até você perceber que você consegue fazer em menos tempo. Tudo é treino, galera. Tudo é treino. É questão de treinar. E aí você vai conseguindo ali algumas habilidades para conseguindo manter os dedos na tubulação mesmo com ela quente. Às vezes você força muito os dedos no tubo, aí aquece demais. E aí você só mantém a luva, ela só arrastando, assim, a luva bem levinha, só arrastando no tubo. Então existem algumas técnicas que vocês podem utilizar aí para poder não aquecer tanto os dedos, né? Show? Com certeza. Bom. Show? Cara, eu vou fazer uma última pergunta para você, para você ver se acontece isso daí também com você aí na sua região. Às vezes o cara vai fazer o teste e quando ele termina ele faz os passes de acabamento, ele pega uma serrinha, né? Porque deu uma mordedura na margem do cordão de solda. Aí acontece também isso? Muito, muito mesmo. Ele tá escondendo esse né? Acabamento assim, então uma vez eu até indiquei para um soldador assim, ele falou para mim, falou, rapaz, eu faço isso aqui em todo lugar, já testei na área da Vale, já fiz assim, trabalhei até na Petrobras e lá eles aceitam eu fazer. E nem era uma serrinha, era o disco de corte mesmo, e acaba você tava perdendo material. Aí assim, você olhava assim, tinha a solda, e no próprio tubo, assim, tinha aquele desgaste material, assim. É uma coisa também que reprova bastante o desgaste material do tubo. Porque você vai adicionar o material, que no caso é a solda. Você não pode tirar o material do material de base. Aí, assim, aqui a gente vê bastante a respeito da serrinha, mas o pessoal eles usam mais moderado. Usa mais quando foge algum pedacinho, assim, do cordão, alguma coisa. Eu uso bastante, às vezes quando vou dar algum contraste, alguma coisa, mas eu não uso assim para poder arretar o cordão. Eu uso mais assim na lateral do tubo para poder só fazer uns risquinhos mesmo assim, mas tem que tomar bastante cuidado com o desgaste do material. Isso é muito importante. Na hora do teste, tomar muito cuidado com mordedura, galera. Muito. E uma dica que eu vou dar para vocês. O tungstênio que vocês utilizam pode gerar mordedura a partir do defeito no tungstênio. Às vezes não é a mesma corrente que você está utilizando, mas o eletrodo de tungstênio está tão preto já está tão danificado, que o arco elétrico ele não está indo mais na ponta do eletrodo, ele está dissipando na lateral, nas faces do eletrodo de tungstênio. E aí o que você vai fazer? Limpa bem o eletrodo de tungstênio e todas as vezes que você parar de soldar, você vai fazer isso daqui, ó. Imagina aqui comigo, ó. Tô soldando lá. Tô soldando a tubulação. Parem de soldar. Na hora que principalmente com tocha seca, ou tocha por válvula, na hora que você para de soldar, você faz isso com a tocha, não faz? Ó, pum, e solta. O que você vai fazer? Você vai pegar, fechar o arco e vai voltar aqui sem abrir o arco. E vai deixar pelo menos ali uns 5 segundos o gás saindo, porque o seu eletrodo está vermelho. Se você pegar e fechar direto a válvula, esse gás, né, esse oxigênio que a gente está usando aqui no ambiente, né, então inalando aqui no ambiente, ele vai contaminar todo o seu eletrodo de tungstênio. Se você faz isso, o seu eletrodo começa a ficar branco. E aí você acaba utilizando uma pós-vazão, mesmo se a sua máquina não tem a função pós-vazão. E aí você consegue manter o seu tungstênio por mais tempo ali
na execução do cordão de solda. Nisso você não precisa ficar afiando o eletrodo de toda hora e não perde tanto tempo na afiação também, entendeu? É uma dica que eu dou aí para vocês. Para que Muito bom vocês esse consigam. bom Show? mesmo. Bola. Mas é isso, cara. Nossa, que live top. Da hora. Galera, diz aqui pra mim o que vocês acharam desse conteúdo. A gente tentou passar aqui alguns conteúdos voltados para tubulação, para estudar de tubulação com o processo de soldagem TIG. Essa live eu vou deixar salva para que você consiga assistir depois, ver tudo que você quer, ver tudo de novo aqui. Além disso, eu vou subir essa live lá no meu canal do YouTube também, para a galera poder assistir depois. E é isso, Jefferson. Mais uma vez. Pode falar. Vai subir ela no seu canal do YouTube? Vou subir lá também, com certeza. A galerinha que acompanha a gente no TikTok, eu vou fazer alguns cortes dessa live pra gente postar no TikTok também, pra gente conseguir levar de fato a informação que assiste em todas as plataformas. Show de bola, isso aí. Eu vou subir ela no YouTube, vou deixar aqui no Instagram também. A galera que quiser assistir de novo, pode assistir. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao que a gente acabou de falar aqui, de como fazer a tubulação, você que nunca viu, não sabe nem o que a gente estava falando aqui, me chama no direct, que eu mando um vídeo específico sobre tubulação. Desde preparação, raiz, enchimento, aí você consegue analisar tudo lá também, tá? Tudo que a gente acabou de falar aqui. E é isso, Jefferson, mais uma vez, cara, muito obrigado. Satisfação imensa ter você aqui, cara. Fiquei muito feliz quando você topou em fazer essa live. Cara, mais uma vez, continua com esse trabalho incrível que você está fazendo nas redes sociais, no TikTok, no YouTube. Ou no YouTube, acho que no YouTube você não está tão forte, né? Mas tem que ir pro YouTube, cara. Vai pro YouTube também. Vai pro YouTube. E continua aqui no Instagram também. Eu comecei a ver você bastante, começou a aparecer bastante pra mim no TikTok, cara. Aí eu comecei a falar, caramba, que é esse cara aqui? Aí eu comecei a ver, quando eu fui ver, eu tava vendo vários vídeos lá. Então continua. Se eu enxerguei, se eu vi, imagine o tanto de empresa também que não vai enxergar esse potencial seu. Continua com esse trabalho incrível aí, com certeza vai chegar longe. Daqui a um ano a gente vai fazer outra live, depois vai fazer outras lives muito mais top do que essa. Quem sabe a gente não faça um vídeo presencial, nós dois juntos, né? Seria massa. Conto com isso, viu? A gente ainda vai se conhecendo, é uma honra. Eu te acompanho já tem um tempo, admiro demais o seu trabalho, sua trajetória. É referência para nós aí. Muito obrigado de coração mesmo pela oportunidade e o convite. Viu? Tamo junto. E é isso, galera. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Jefferson, aproveita. Compartilha aí seu Instagram pra galera depois lá seguir você. Manda aí. Galerinha, o pessoal que está assistindo aí do Instagram do Mike, meu Instagram é Jefferson Welds, Jefferson_Welds. Tem um vídeo no canal dele também, na página do Instagram dele também, que está lá compartilhado com o meu Instagram. E o pessoal também que está nos assistindo, que veio do meu Instagram, vamos lá seguir o Mike também, que o cara é referência. Eles são muito educativos, muito mesmo. E gratidão a todo mundo que nos acompanhou até agora. Muito obrigado de coração. Tamo junto. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Espero que a gente tenha passado aqui os conhecimentos necessários para vocês na área. E se você quer se tornar um caldeireiro, um tubista, quer aprender de uma vez por todas a conectar do jeito certo as tubulações para nós soldadores, tem um link na descrição, na bio do meu Instagram, para você ingressar dentro do curso de traçagem visceral Pro. Você que está fora do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Japão, está no Brasil também e quer aprender habilidades, quer ter habilidades sobre caldeiraria, traçagem, cálculo, desenhos isométricos de tubulação, desconto de material, é só ingressar no curso de traçagem visceral Pro, que lá dentro você vai ter tudo sobre caldeiraria e também sobre soldagem. Beleza? Então é isso. Show de bola. A gente conversa depois, Jefferson. Tamo junto. Gratidão. Forte abraço, galera. Abraço.